Sefer HaZohar, o livro do brilho ou o livro do esplendor, esse é o nome da obra clássica, a obra mestra da Kabbalah, de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai foi um dos discípulos, talvez o principal discípulo de Rabbi Akiva, grande sábio talmúdico da Mishnah, que viveu há cerca de 2000 anos atrás. Ambos foram contemporâneos, viveram na época da destruição do segundo Beit HaMikdash pelos romanos. E Rabbi Shimon Bar Yochai, como discípulo de Rabbi Akiva, além de ter aprendido dele muito da sabedoria talmúdica, do conhecimento talmúdico, ele se especializou e se destacou de forma enfatizada também no conhecimento da parte mística e esotérica da Torá. E ele acaba escrevendo o livro Zohar, ele acaba sendo o autor do Zohar. O Zohar é uma obra que passa pelas parshiot, pelas porções da Torá. Da mesma forma que nós temos o Midrash ou outras obras que elas seguem a sequência da Torá, com interpretações em cada uma das parshiot, em cada uma das porções. Igualmente o Zohar também segue esse sistema, ou seja, nós temos no Zohar interpretações de diversas parshiot, porções da Torá, de algumas passagens do Tanakh também, mas o diferencial do Zohar é que essas interpretações, esses comentários, os ensinamentos que se encontram lá são ensinamentos extremamente profundos, são ensinamentos de ordem mística, no campo esotérico, etc. E Rabbi Shimon Bar Yochai, ele acaba transcrevendo seus ensinamentos profundos, aquilo que ele transmitia na sua geração para alguns discípulos seletos, para um grupo pequeno de discípulos. Boa parte disso acaba sendo transcrita no Zohar, mas o próprio Zohar ele permanece oculto e encoberto durante muito tempo, durante muitos séculos. Não se tinha, talvez havia alguns manuscritos, mas eram poucas pessoas, e talvez isso tenha sido até por instrução do próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, que ainda não era chegado o momento de revelar esses segredos da Torá, todos esses mistérios. Então, na prática, os manuscritos do Zohar só se tornam públicos, só vêm à tona, só se revelam cerca de 1000 anos atrás. Na época pós-Maimônides, na época de... O próprio Maimônides, eventualmente, talvez também tivesse visto já o Zohar, possivelmente, na época de Nachmanides. Nachmanides, ele foi contemporâneo de Maimônides, era pouco mais jovem que ele, e o próprio Nachmanides também era um grande cabalista, conforme seus comentários na Torá também indicam isso, etc. Naquela época, cerca de 1000 anos atrás, os manuscritos do Zohar, o texto do Zohar, vem a público, não é? Isso se torna público e começa a ser estudado por mais rabinos, por mais eruditos, etc. Até que cerca de 500 anos atrás, quando chega o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, e ele enfatiza a necessidade de divulgar e propagar mais o ensinamento e estudo da Kabbalah nessas gerações derradeiras antes da chegada de Mashiach, até como preparo para a vinda de Mashiach. Então, o Zohar ele é propagado a partir de então com mais intensidade, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, desde o momento da divulgação do Zohar, ele acaba tomando um lugar de destaque especial na biblioteca judaica, na literatura judaica, se tornando um clássico dentro da literatura judaica. Ou seja, assim como nós temos no Talmud, na Mishnah, na Gemara, fonte de referência para se chegar até a determinar a halachá, a lei final, o procedimento de como devemos agir e conduzir. Na prática, nós vemos no Shulchan Aruch, no nosso código de leis, que o Zohar acaba influenciando e impactando também até a nossa conduta prática, ou seja, chegando até a própria determinação da halachá, mesmo que o Zohar é uma obra mística, uma obra de cunho espiritual, esotérico, etc., mas recomendações, orientações que constam lá, elas acabam de uma forma ou de outra sendo incorporadas no modus vivendi judaico e chegando até
a serem elaboradas como legislação no Shulchan Aruch, no Código de Leis, e o Zohar se torna um dos livros clássicos do judaísmo, livros básicos de referência, assim como a Mishnah, a Gemara, o Chumash, etc. Então o Zohar também ele se torna um livro de referência básica dentro do judaísmo, uma obra importantíssima, e a partir de então vão surgindo também comentários, explicações, interpretações sobre o próprio Zohar, e dessa forma ele se caracteriza como a obra mestra da Kabbalah, aquilo que é a obra básica, a obra inicial, da qual se derivam todos os outros ensinamentos da Kabbalah.